abertura, dizer que é fundamental a participação na consulta pública e dizer que, como todos nós sabemos, currículo é intencionalidade. Currículo era o fazer do dia a dia, é uma intencionalidade político-pedagógica e, por isso, é fundamental para nós da educação integral, todos nós da educação integral no estado da Bahia, ter um currículo Bahia denso, fundamentado e que retrate as nossas realidades, retrate as nossas potencialidades dos diversos territórios que vão interagir a partir desse modelo, dessa modelagem que eu costumo fazer, dizer, né, que é refletida no território. Então, criar uma identidade de um currículo com essa identidade de uma escola territorial que reflita essas identidades é fundamental. E falarmos na questão dos itinerários é falar na construção dessa identidade. É óbvio que, e aí eu vou usar essa metáfora, é óbvio que nós estamos construindo uma ossatura, um esqueleto que já vem recheado aí de intencionalidades. Cada projeto, cada região, cada escola, né, a partir do seu corpo docente, da sua estrutura dessa ligação com seus indivíduos, ela vai construir essa musculatura, né? E aí construindo essa identidade para a Bahia. Então, como eu disse, refletir sobre o novo ensino médio nesse Brasil é trazer a responsabilidade para todos nós dessas identidades territoriais, desse perfil e dessa musculatura regional de cada escola, essa identidade que está vinculado essencialmente à inovação, né? Então, quando a gente pensa nas habilidades e competências aí da BNCC, nesse currículo por competência, é fundamental que a gente construa e tenha esses trilhos firmados, né, nesse sujeito de forma omnilateral, ou seja, que esse sujeito tenha reflexo e rebatimento aí no nosso currículo. E quando nós falamos nos itinerários, é óbvio que os itinerários é um rebatimento também da BNCC, mas não quer dizer que a partir dessas competências você vai desenvolver todo um projeto e novas competências e habilidades para os itinerários formativos, seja aquele vinculado às áreas do conhecimento, seja a opção para a escolha do itinerário integrado. Nos complexos e agora campos integrados de educação básica, profissional e tecnológica, a opção natural pelo próprio caminhar da modelagem dos complexos nos levou à escolha do itinerário integrado. E aí vem uma pergunta, e aí são as áreas do conhecimento, né, dos itinerários, e aí vem a pergunta, se eu vou trabalhar todas as áreas, aí incluindo a educação profissional, então não muda nada. O que muda, então, na estrutura então vigente para esse novo modelo desses itinerários para o que nós vamos construir do modelo integrado, já que nós vamos fazer opção pela oferta de todas as áreas. E aí a educação integral parte de uma experiência que foi que já é consolidada nos complexos integrados de educação, que são as estações dos saberes, né? Então, esse itinerário muda muito a base, primeiro porque a escola pode construir ali a sua identidade. E o currículo na educação integral se faz nessa identidade dos itinerários. Então, a partir desses itinerários e a partir da carga defendida para esse currículo,
né, a partir das trilhas das aprendizagens, é fundamental identificar essas identidades ideologicamente de cada projeto, de cada escola. Então, muda na medida em que você vai construir um currículo cada vez mais flexível, onde o estudante tem mais autonomia na construção do seu percurso, né? Então, você pode induzir na medida em que haja condições de ofertas múltiplas, mas o aluno ele vai construir a sua caminhada no itinerário integrado, na medida em que, diferentemente, e aí é uma opção de estudo de cada escola, diferentemente da BNCC, você lá está dividido o ensino médio em primeiro, segundo e terceiro ano. Mas o projeto dos itinerários, você pode fazer também por área do conhecimento, você pode fazer por grandes blocos que integrem e tenham postura transdisciplinares a partir dessa construção. Então, é possível fazer os itinerários em grandes blocos. Óbvio que, didaticamente e institucionalmente, nós estamos divididos em primeiro, segundo e terceiro ano. O que eu estou dizendo é a proposta de formação dos cursos, dos minicursos, né, dos projetos em si. Nós temos, tanto o professor como o aluno, essa liberdade dessa construção e essas intencionalidades até de um currículo presencial e metapresencial. Então, a educação mediada por tecnologia é uma realidade condizente na própria legislação, tanto do novo ensino médio como as leis vigentes, e a gente tem aí a opção até 20% no matutino, ou no diurno, e 30% no noturno. Os complexos, nas estações dos saberes, nós fizemos a opção por também estar com 20% da meta presencialidade, né? Então, muda e muda muito nesses aspectos, né? Nós já víamos trabalhando os itinerários, a parte diversificada, e tendo a clareza de que, a partir dos itinerários integrados, o aprofundamento das competências, ou novas competências podem ser trazidas nessa relação entre o propedêutico e a ação, a pesquisa-ação, né? A experimentação. Aí, é claro, presente a metodologia de projetos, aí eu não estou falando em pedagogia de projetos, tem nuances de diferença, mas trazer a proposta metodológica de se trabalhar com pesquisa, ação, e trabalhar com problematização. Ou seja, você trazer a idealização de se trabalhar a partir de temas geradores, a partir de temas que vão provocar o estudante a pesquisa. Então, esse é o fundamental. E está inserido aqui a escolha da matriz dos itinerários integrados, que, assim como vocês fizeram a opção também de inserir algumas estações na parte dos itinerários de toda a educação integral, não, entender que a estação é uma grande parada de conhecimento. As estações de saberes identifique como uma grande linha onde você vai trafegar, e esse trem ele tem paradas de conhecimento, e essas paradas elas são múltiplas, né? A cada parada, uma estação com essa multidisciplinaridade de áreas, onde você pode trabalhar sempre. E aí se abre, muito feliz a equipe da Educação Integral, que coloca isso com clareza. As estações dos saberes são vivências e práticas experimentais a partir das áreas dos conhecimentos, a partir das competências de um currículo essencial a partir disso. Então, ter clareza disso. Essa vivência e prática
é que dá o elo de ligação entre o propedêutico e que vão criar novas, e a partir das competências estabelecidas, criar novas competências e habilidades para esse desenvolvimento desse projeto, né? Então, quando nós falamos, eu estou com um problema aqui na internet, então algumas imagens elas não estão aparecendo. Então, quando a gente coloca esse quadro, que essas estações, a partir dessa concepção, desse grande leque de opção para o aluno, ele está centrado nessas estações dos saberes que subsidiam os grandes projetos da escola, né? E ali dentro está a pesquisa. Então, por exemplo, está claro que conceitualmente, para a programação de professor, eu tenho um componente curricular chamado projeto de vida, ou eu tenho um componente curricular que seja empreendedorismo. Mas eu posso jogar naquela matriz ali das estações, isso transversalmente. Porque se eu trabalho por metodologia de projeto, inevitavelmente eu tenho que aprofundar os conhecimentos da iniciação e prática científica. Não é possível trabalhar por projeto se você não aprofunda, se você não traz conceitos, tem algum microfone ligado. Não traz esses conceitos. Então articula-se aí de forma imbricada. A BNCC tem um microfone ligado, gente, por gentileza. Vincula-se a BNCC, os itinerários e os outros programas, né, que nós vamos trabalhar. Então, é fundamental nessa liberdade, nessa flexibilidade. Qual trabalho? Porque eu enviei três trabalhos. Professora, tem um microfone aberto aí. Que tem como uma referência, e é caro para a gente, a constituição aí do PRIS, o Programa de Intervenção Social. Então, quando eu digo que o currículo tem intencionalidades, ele tem que ter entrega. Cada estação do saber tem um produto, entre aspas, aí, a ser entregue. É uma pesquisa, é um projeto de intervenção desses alunos na sua comunidade, né? Então, o PRIS não é um projeto assistencialista, mas é um projeto onde o aluno vai interagir com esse território na troca de saberes e sabores, né? E está implícito também que esse projeto dos itinerários e o itinerário integrado, e você pode aí trabalhar perfeitamente por creditação e certificação intermediária, e aí já na relação, por exemplo, com o quinto itinerário. Então, o integrado ele trabalha todas as áreas do conhecimento de forma transdisciplinar ou interdisciplinar, né? A partir daí você transgride a inter e avança para o território, na concepção de território transdisciplinarmente, em outros espaços, constituindo-se aí outros espaços de aprendizagem além mar, além muro da escola. Então, os projetos de itinerários, eles não ficam restritos no ambiente da aprendizagem da escola, ele expande para o território, então todos os espaços passam a ser espaço de aprendizagem, mas, por exemplo, eu ofereço um curso de panificação, né? Com curta, longa, ou até mesmo com um curso da educação integral. Mas naquele projeto, o aluno só se interessou nesse momento por fazer o pão doce. Ele quer aprender, ele quer se especializar ali no pão doce. Isso é um itinerário, é uma oficina que estão dentro, que pode estar dentro das estações. Ele vai, faz o curso e recebe o seu certificado intermediário. E o mais importante é nós termos a clareza de qual é a carga horária desse itinerário formativo, quais são os créditos a partir das diversas atividades que esses alunos podem construir. Então,
cada projeto, cada ação pedagógica, ela gera um crédito que rebate aí na carga horária. Então, cada estação ela determina uma carga horária e as subações, ou seja, os minicursos, as oficinas, a carga horária para fundamentação teórica, a visita técnica, a apresentação do produto. Ou seja, eu tenho uma divisão dessas ações em crédito, e o aluno ele vai saber que, ao longo do ensino médio, dos 3 anos, ele tem que cumprir essa carga horária, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, nos 3 anos, nos itinerários formativos, 3.600 horas, tecnicamente, por ano. Por que eu falo tecnicamente? Porque essas 3.600 horas, já que o currículo dos complexos ele tem 5.400 horas, aí você faz o rebatimento na sua oferta. Sede 7, sede 9, qual é a carga horária? Então, você vai construindo esse projeto. Aqui está uma divisão certinha, mas necessariamente pode não ser. Essa liberdade também as escolas o têm na construção dos itinerários, basta estar no projeto. E aí você tem 1.200 horas para trabalhar todo esse conceito. No caso aí das 1.200 horas, eu falo dos complexos e da educação integral. Pode ter algum projeto que tenha uma carga horária menor, se ela for de 7 ou de 9 horas, né? Então, é dentro disso que nós pensamos. Então, quando pensamos também em unidades curriculares, todo o itinerário passa a ter uma relevância de formação, de inovação, né? De inovação empreendedora, porque ela possibilita isso. Então, mesmo lá na BNCC, essa BNCC, no modelo de um currículo colmeia, ela tem que fazer ligas, ela tem que fazer pontes com os itinerários formativos, no mínimo, de forma interdisciplinar, né? Porque essas pontes são fundamentais entre os itinerários e, principalmente, o itinerário integrado, que aí as áreas elas vão estar mais fortalecidas, e os itinerários eles permeiam toda a BNCC. Na construção das estações dos saberes, também as estações elas rebatem aí nas áreas, ou seja, você pode ter estações interdisciplinares, mas também você pode ter projetos e estações vinculantes às áreas do conhecimento. Mas o importante é qual é sempre o produto dessas estações. O programa de intervenção social. Essa é uma proposta. Ali já está claro o que é a certificação e acreditação, e aí você vai começar a experienciar e a dar formato, dar concretude a essas estações, nas vinculações com as outras ações. Por exemplo, o imbricamento com as escolas culturais. A área das linguagens, elas têm o que a gente entende por um território cultural. Então, os projetos têm que ter esse rebatimento. Os arranjos produtivos, o território pensado a partir da lógica de produção empreendedora. E aí, a articulação com a educação profissional a partir das escolas, fábricas, dos laboratórios de experiência, dos espaços maker, que é o espaço fazer, que aí ele pode ter, desde todas as áreas, da constituição dos laboratórios, das áreas da matemática, das ciências da natureza, né? No seu fazer experimental dos seus laboratórios, as áreas de linguagens, a língua estrangeira, ou seja, esses itinerários passam a constituir-se em grandes espaços fazer, em grandes espaços maker, que vão dar essa concretude do fazer, da experimentação ou da experiência do concreto, já que você parte de um problema concreto, a sua realização
também o é. Então, para começar a finalizar a minha fala sobre itinerários formativos, né, a gente precisa entender que esses itinerários, integrados ou não, eles têm que refletir a identidade da escola e uma política de educação integral inovadora. As estações dos saberes é uma dessas inovações, porque faz as pontes entre o propedêutico e a prática pedagógica, a experiência. Uma outra grande inovação que nos permite trabalhar nos itinerários é a multisseriedade. Então, a grande maioria das estações nos complexos campus são multisséries. Se eu trabalho para o projeto, e eu não preciso ter primeira série, segunda série, terceira série. Eu tenho um ensino médio que está trabalhando por problema concreto, ele tem uma intencionalidade de competências, e aí eu posso estar misturando esses alunos do primeiro, do segundo e terceiro ano, trabalhar na concepção de ensino médio. Isso é um grande ganho e é uma experiência fantástica. Os meninos, professor Wellington e a professora Tereza Cristina, vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso, mas a troca de experiência, e vocês têm a experiência do Mais Estudo, né? Que também é multissérie, o Mais Estudo. Então, é um grande ganho de inovação. Trabalhar nesses itinerários por grandes blocos de unidades curriculares por área do conhecimento. Isso é fundamental quando você já trabalha nesse sentido com competências por área do conhecimento, obviamente vai rebater nesse currículo e sempre interdisciplinarmente, né? É um currículo que você valoriza a grande área em todos os sentidos. E, a partir daí, nessas estações ou em estações, você trabalha com unidade geradora, ou seja, eixos temáticos que vai permear toda aquela produção, com o eixo temático que eu chamo central, e os sub-eixos que vão nortear todas as estações. Então, você tem diversas formas. Você pode estar combinando que esse temático seja por trimestre, por semestre, né? E de forma interdisciplinar. E, por exemplo, no 5º itinerário, para seguir até a oferta da educação profissional, nós podemos estar fazendo oferta de mini-cursos também semestralmente. Como eu posso ter estações semestrais. Mas se eu trabalho por 6 unidades, eu vou fazer meu planejamento, que você divide as estações em avaliações também segmentadas. Não há problema nenhum, mas a estação continua. Aquela parada para fazer aquela avaliação dos conteúdos e das competências adquiridas é o que vai para a primeira, segunda, terceira unidade. E a estação segue. Então, é um leque de possibilidades e que nós vamos ter que nos debruçar sobre esse planejamento dos itinerários, porque aí está, na nossa concepção, essa diferença na construção desse currículo flexível. Não existe itinerários sem uma proposta de autonomia, sem uma proposta de ofertas múltiplas, constituindo, assim, esse currículo flexível, né? A base comum ela é mais fechada, ela tem créditos, ela tem determinada carga horária a ser cumprida, no caso do novo ensino médio, 600 horas por ano, fechando o máximo de 1.800. Os itinerários, pelo contrário, ele tem uma carga horária mínima de 1.200 horas. Você não pode fazer menos do que 1.200 horas. A mais, cada projeto, cada maturidade de cada unidade escolar traduz isso. Como eu disse, o currículo do complexo que vai se transformar na concepção de campus, ele já tem hoje, com a BNCC, 5.400 horas. Na atualidade, se eu tiro
essa carga horária desse... Eu tiro a BNCC, eu vou ter aqui, né, 3.600 horas. Mas, se nesse projeto, como é no nosso projeto do campus, que eu também, além do itinerário, do 5º itinerário, que vai estar dentro daqui dessas 3.600, eu vou ofertar curso seriado de educação profissional, né? Eu posso fazer isso também, que não tem a ver com itinerário. É uma opção da modelagem do complexo campus. Aí eu vou abater. Você constrói um bom currículo, determinado curso da educação profissional, entre o currículo específico, entre o mínimo de 800 e 1.000 horas, mais ou menos 200 horas por ano, e é só abater dessas 3.800, que eu fico com 3 ofertas. A BNCC, que é para todos, os itinerários formativos, e eu também posso, numa articulação, aí sim, também forte com a educação profissional. Por isso que na consulta pública é interessante que a gente leia os documentos que fundamentam o introdutório, e para a nossa avaliação é importante também que a gente se debruce e faça uma análise crítica sobre o documento da SUPROT, ou seja, da educação profissional. Porque a proposta da educação profissional tem rebatimento direto na nossa proposta dos itinerários e, principalmente, na opção do 5º itinerário. No caso do integrado, você faz a oferta das 5 áreas mais o itinerário. Então, sobre itinerário integrado, eu acho que... e sobre a proposta das estações, é isso que a gente... eu não sei, eu acho que eu ultrapassei o tempo, eu tinha 20 minutos, eu não calculei aqui, né? Mas eu acho que essas são as principais mensagens, e eu deixei aqui a câmera desligada, não sei porquê, né? Essa é a principal indicações que a gente tem para falar do itinerário integrado. Eu, particularmente, eu gosto muito do que eu acho que ele completa uma ação político-pedagógica nessa conjuntura que está posto aí o novo ensino médio. Então, ele dialoga com o todo, né? Então, por isso que as estações de saberes também vai fazer parte dessa aí integrada. Eu acho que é isso, Astor. Eu não sei, fica para as perguntas depois, mas professor, eu acho que é isso. Professor Robson, parabenizar aí pela sua fala. A professora José já levantou a mão, mas eu acho interessante que a gente traga os nossos convidados, aí dê a fala à professora Tina e à professora Wellington, e depois a gente abre, então, para... Tá. Tinha uma fala ali, que eu, no primeiro a croquis aí da programação, que tinha o Ciências na Escola. Eu não sei se a gente chama os convidados ou já coloca essa fala do Ciências na Escola, se é que já não teve ontem. Eu acho que a gente deveria dar sequência, né? Já que a gente começou a falar das estações. Colocações. Professora Patrícia vai falar agora sobre a interlocução da ciência, porque precisa ficar gravado esse vídeo para consulta pública. É interessante que faça o registro. Professora Patrícia? A gente traz aí o nosso mosaico de estudantes da rede, respeitando e pensando nessa pluralidade que é a Bahia, né? Estudantes aí que fazem parte desse movimento colaborativo também com a escola, no movimento do currículo, enfim, pode ir passando, Vanessa, por favor. A gente traz aí, o professor Robson traz uma fala muito importante. A gente está trabalhando com currículo vivo, com a escola viva, com alguns conceitos, e o programa Ciência na Escola, ele trabalha a partir das grandes áreas do conhecimento. A gente não trabalha a partir também dos componentes isolados. Enfim, a gente trabalha aí de forma transversal. A gente traz aí 3 componentes curriculares que trabalham de forma transversal nos itinerários formativos, onde a gente trabalha a pesquisa como ação, como o professor Robson traz muito bem aí na fala dele, esse contexto de discussão do coletivo, esse contexto da dialogicidade do currículo,
quando é abordado a partir desse objetivo geral, específico, a partir de ações e resultados esperados. Acho que a Vanessa não conseguiu, está caindo. Mas, enfim, a gente trabalha na questão da diversidade histórico-social, a cultura do território, a gente respeitando a território. Pronto, Vanessa, ficou ótimo. Aí você vai dando enter, porque aí vai ficar os slides já tá aí na rede. Então, a gente respeita esses anseios também da juventude, trabalhando com as inovações, o território educativo, o endógeno local, que a gente trabalha a partir dessa perspectiva do organismo vivo desse currículo, né? Trazendo os fatores e também aproveitando essa formação integrada da prática curricular, da prática escolar. Pode passando, Vanessa, por favor. Então, a partir disso, a gente trabalha esses 3 componentes curriculares de uma forma muito transversal a todo o currículo da educação integral, porque a gente trabalha aí o gênero, a gente trabalha a saúde, o lazer, as práticas corporais, a promoção da saúde, os recursos expressivos, o pensamento lógico, o pensamento crítico. A gente está na era agora digital, a gente trabalha também com essas experiências sociais, a gente trabalha com a alfabetização digital, a alfabetização e letramento científico também, a partir desses 3 grandes componentes que transversalizam o nosso currículo. Pode passar, Vanessa, por favor. E aí é uma integração entre a teoria e a prática. A gente trabalha aí esses 3 grandes eixos também, a partir dessas experiências, quando a gente traz aí, considerando as intervenções e mediações do nosso território educativo, do nosso currículo. A gente tem aí 27 núcleos territoriais, a Bahia é organizada em 27 núcleos, então cada escola ela tem uma identidade, ela tem um princípio. Então, é a partir dessas complexidades, né, que a gente pensa assim, por ser territorial. Então, a gente consegue trazer algumas narrativas que, sim, é inerente à ação, é inerente às relações da comunidade com a escola. Então, a gente pensa nessas experiências, na aprendizagem significativa e na interação também, pensando nessa articulação do conhecimento que o estudante também traz, que ele possibilita a aprendizagem de um novo conhecimento, de uma forma ativa também, e reconhecendo as diferentes temporalidades que essa interação também, as interações sociais na sala de aula tem. Então, como eu falei, a alfabetização e letramento científico, a alfabetização digital, a construção do pensamento lógico. O pensamento computacional, ele trabalha em 4 pilares. Ele trabalha na organização e na solução de problemas. Quando a gente traz um problema complexo, a gente pode dividir em partes esse problema. Então, a gente está trabalhando também aí uma aprendizagem significativa, a metodologia ativa também com esses princípios. O reconhecimento de padrões, quando ele identifica alguns aspectos comuns nos processos, além também também trabalha a questão da relevância e também a questão de regras, as soluções de problemas. Quando a gente traz um problema para a escola, a gente trabalha aí com a pedagogia da pergunta. O professor Paulo Freire muito trata sobre a pedagogia da pergunta, onde ele fala também onde não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Quando toda essa chave giratória, eu costumo falar sempre em chave giratória nesse sentido, quando os sujeitos são ativos no processo do conhecer, no processo de ensino-aprendizagem, existe um princípio educativo essencial na investigação científica. O professor Robson falou de temas geradores, que a investigação dos temas geradores, ele ocorre de uma problematização de uma realidade concreta. Então, a gente traz para a sala de aula, e aí fica mais fácil essa organização e também respeitando a autonomia do estudante. A gente tem a habilidade, a organização desse pensamento a partir desse
todo também. Além da autonomia, a gente está aí na era da alfabetização digital, a gente está em processos de criação também de conteúdo, a gente cria conteúdo. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha também a autonomia e as aprendizagens a partir de discussões com o currículo. Esse currículo é vivo, esse currículo ele é intenso e ele é um organismo que faz parte da nossa escola. Pode passar, por favor. E aí a gente respeita também a diversidade histórico, social, cultural do território que a escola está inserida, que o estudante está inserido, a partir dessas discussões, a partir também de implementações de ideias, enfim, o desenvolvimento da organicidade mesmo desse currículo, a partir da investigação também científica da sala de aula, quando a gente possibilita alguns questionamentos, alguns conflitos, alguns argumentos, alguns relatos, experimentações que a gente também traz nessa tomada de decisões. Pode passar, por favor. A gente trabalha aí com a questão das oficinas de elaboração de projetos, então a gente traz essa questão historicidade mesmo dos clubes de ciência, os minicursos temáticos, são os minicursos, os temas geradores que a gente trabalha em sala de aula também, algumas estratégias que podem também ser adotadas. Pode passar, por favor, Vanessa. Acho que a gente pensa assim, a gente tem 3 verbos que são muito importantes para esses 3 eixos, para esses 3 componentes curriculares. Quando a gente trabalha com a questão dos verbos exploratórios, os explicativos, os descritivos, quando a gente consegue organizar esses eixos, no conhecer, no identificar, no analisar, no avaliar, no descrever, então, são verbos importantes que fazem parte da investigação científica, do pensamento computacional e da intermediação social. Então, a gente traz algumas estratégias também didático-pedagógicas, algumas possibilidades, como eu falei anteriormente, alguns desafios, sequências didáticas que a gente pode trabalhar, projetos de pesquisa, investigações de problema do território, produção de artigos, as feiras de ciências, que a gente trabalha também nessa perspectiva, como locus de aprendizagem mesmo, como elaboração de projetos, como organização de metodologias e desenvolvimento de pesquisa. Entre outras estratégias que a gente pode também adotar para o nosso currículo, lembrando que sempre é um currículo vivo. Pode passar, Vanessa, por favor. Então, é nessa perspectiva que também o Programa Ciência na Escola trabalha a partir desses 3 componentes curriculares. Eu também aí compartilho com vocês alguns materiais de apoio. A gente trabalha de forma transdisciplinar, interdisciplinar, onde tem vários contextos pelas áreas do conhecimento também, como espaço. São materiais que estão disponíveis na rede. Clicou aí, já entra no material. A gente tem a FECIBA, a gente tem práticas para compartilhar também, que são artigos elaborados pelos professores, trazendo esses relatórios também de experiência a cada elaboração de projeto. Pode passar, por favor, Van. Entre outros materiais que a gente compartilhou, é mesmo para que vocês também tenham conhecimento dos materiais que são elaborados, de como a gente pode também desenvolver em sala de aula, tem tudo muito bem explicativo, como a gente pode trabalhar cada material, desenvolver produções também, elaboração de artigos também de estudantes, de professores que conseguem integrar a prática do currículo. Pode passar, Vanessa, por favor. Algumas indicações também de livros, de artigos, de filmes e também de forma muito transdisciplinar, a gente consegue organizar o nosso currículo, os nossos 3 componentes curriculares, que integram também os itinerários formativos, transversalizam o nosso currículo. Professor Robson, eu termino aqui a minha fala, por conta mesmo do tempo. Muito obrigado. E obrigada. Patrícia. Excelente contribuição, porque tudo isso está imbricado aí nas estações. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Cristina Fidelis, do Complexo Integrado de Educação de Itabuna, né? Tina, bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia a todos e todas.
Sou do Complexo Integrado de Educação de Itabuna, vice-diretora Tereza Cristina Fidelis. Desde 2016, estamos como escola em tempo integral, integradora, porque a gente integra o noturno, né? Isso vem é uma proposta, né, de Astor, que esteve conosco um tempo, e esse noturno a gente chama de noturno em movimento, porque ele está integrado a todas as propostas, né, que acontecem no diurno. Então, a gente vai trazer aqui um pouco sobre as estações dos saberes, ampliando tempos, espaços e as oportunidades educativas, que isso vem acontecendo desde 2016, e, a partir disso, novas conexões, né, foram surgindo. Então, as estações dos saberes, elas criam oportunidades de construção autônoma, coletiva e cooperativa de saberes, conhecimentos e práticas entre os estudantes, entre os professores e os diversos atores sociais que são envolvidos nesse processo, porque a comunidade, ela também vem para a escola, né? É o tio do estudante, é a mãe, é um colega nosso que a gente traz para a escola, pessoas que podem participar conosco a partir do tema, né, que surgiu, que está sendo proposto. É a constituição de ambientes especialmente preparados para a apropriação e a troca desses saberes e fazeres informacionais indispensáveis, né, aos processos de construção de conhecimento e cultura por meio de vivências múltiplas, né, culturais múltiplas, e da oralidade, que vem da oralidade às redes digitais, de diferentes recursos comunicacionais que a gente, né, utiliza nesse processo. Então, parte de um tema, objeto de conhecimento, que pode ser analisado a partir de saberes diversos. Então, vocês vão ver várias fotos onde os estudantes estão, tanto na sala de aula, na escola, quanto fora dela. Todas elas, né, são de estações dos saberes que aconteceram na escola. Então, é uma proposta, né, inovadora, uma metodologia, hoje a gente chama assim, pois ela traz uma nova organização de tempos e espaços na escola. Todos os espaços da escola, eles são entendidos e vistos como sala de aula. Para nós, tudo funciona como sala de aula, tanto para o estudante como para o professor. São pensadas e planejadas a partir de temas geradores, utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem, buscando atender às diferentes necessidades de aprendizagem, né, e também dos estudantes. O planejamento é aberto, pois ele possibilita a intervenção dos estudantes. Então, a gente pensa e planeja a estação, mas conforme ela vai acontecendo, ela pode ser mudada aí nesse processo, porque os estudantes, ele têm essa autonomia e essa intervenção, né, para ir conosco fazendo essa modificação. Acontece no segundo tempo de cada turno, são multisseriados, então eu vou mostrar aí depois alguns cartazes, a gente divulga esses cartazes, o estudante escolhe, e no dia da inscrição, todos esses estudantes do primeiro ao terceiro ano, ele vem e faz inscrição daquela estação que ele escolheu. Então, e elas são também, é uma proposta inter e transdisciplinar, porque ela abarca vários saberes, né? Parte das áreas de conhecimento e também dos componentes curriculares. Então, e o importante é que ela promove tanto a atitude de autonomia, né, como compromisso e responsabilidade do estudante, porque como ele participa também do planejamento da estação, ele se sente muito mais responsável, né, quando ele está participando dela. Então, aí são, né, todas essas fotos são de estações dos saberes acontecendo. Vejam que é muito viva, né? Quando o estudante, vocês percebem aí a participação. E com essa proposta são criadas oportunidades de construção autônoma, coletiva e cooperativa de saberes, conhecimentos e práticas, e ela traz, né, a gente tem, né, vários teóricos e tal, a gente veio se aprofundando durante todos esses tempos. Ela traz a pedagogia freiriana, quando propõe um aprendizado libertador,
para o estudante, levando em consideração a sua realidade local, os aspectos socioculturais, quando promove a sua autonomia e quando permite que ele crie, participe e experimente esse conhecimento, promovendo aí um aprendizado significativo. Não tem como, né? Também a gente utiliza a pedagogia montessoriana, quando a gente possibilita que o estudante se desenvolva de maneira ativa, porque ele participa o tempo inteiro, né? Trocando ideias com o colega, com o professor. Então, cria um senso de responsabilidade pelo próprio aprendizado, pois o estudante propõe também sequências didáticas, ele traz temas para as estações e ele também realiza a estação. E aí o professor fica nesse processo somente como orientador e organizador junto com o estudante dessa sequência didática, né? A pedagogia waldorfiana, quando a gente busca o desenvolvimento integral do estudante, não apenas o intelectual, mas também em sua interioridade afetiva. Nas estações dos saberes, os estudantes, eles aprendem música, teatro, artesanato, esporte, culinária. Eles criam os seus projetos de vida e empreendem a partir desses projetos criados, né? Eles fortalecem os laços familiares, de amizades, de pertencimento e territorialidade. Utilizamos também a pedagogia frenetiana quando a gente enxerga o estudante como parte desse todo, considerando a comunidade onde ele está inserido, né? E é fundamental que o importante nas estações é que a gente trabalha sempre, né, em grupo, né, na colaboração, a colaboração deles com os colegas. Sempre esse trabalho tem que ser em equipe, em trios, né? Ele nunca está sozinho, tá? É na socialização mesmo dos saberes. Por fim, né, estamos especializados na pedagogia de Anísio Teixeira, quando defendemos que o aprender é algo a mais e significa um modo de agir. E nós, professores, aí, nesse processo, nós somos os organizadores, os motivadores, né? Os orientadores de um programa aí tão especial, né, para as nossas classes, que a gente quer que eles progridam cada dia mais. E aqui a gente tem todas, né, são fotografias, essa foto aqui foi na Câmara de Vereadores, eles passaram dia aí, né, vivenciando, né, como esse processo acontece, né? Todas essas fotografias são de estações dos saberes. Então, como é que a gente coloca? Foi necessário a gente colocar isso em prática, né? A gente precisou promover a interação entre os professores e seus componentes e as áreas de conhecimento, que o professor ele planeja junto com o outro, né? Ele nunca está só. Repensar a prática da sala de aula, né? A gente não deixou de ser, entre aspas, né, o dador de aula, né? Isso daí foi repensado completamente. Sistematizar os objetos e objetivos de aprendizagem de cada área de conhecimento, né? Para a organização das competências e habilidades, trabalhar por eixos trimestrais, né? A gente passou a se organizar dessa forma, organizar os planos de ensino e aprendizagem por área, temas e por competência, organizar o cotidiano escolar, porque isso aí a gente muda completamente, porque a gente trabalha, as estações elas acontecem no segundo turno, né? No segundo tempo de cada turno, matutino e vespertino, né? Então a gente precisa ter toda uma reorganização desse cotidiano escolar e a gente promove a escutativa o tempo inteiro nas estações, que a gente chama de escutatória, né? Então, nessa escutatória, a gente vai avaliar as nossas ações, o aluno se avalia, a gente reflete a nossa prática, a gente replaneja, a gente recebe as sugestões dos estudantes. Mais fotografias das estações. Vejam Gina, nós estamos chegando ao nosso limite, vou pedir a sua gentileza que conclua aí a sua apresentação. Elas são aproveitados, as estações, podem ser experimentos didáticos,
roteiros abertos de pesquisa e investigação científica, oficinas e estudos de casos, jogos, práticas pedagógicas em torno de diálogo, rodas de conversa, né? Mais fotografias aí das estações acontecendo. Vejam que é um movimento, né? É muito movimento na escola, é muito vivo tudo isso. E a participação do estudante, a autonomia dele é imensa. Finalizando, só com fotografias, aqui alguns cartazes das estações, vejam, né? Como é que a gente apresenta para os estudantes, quando a gente tem uma semana para isso, e na semana seguinte são as inscrições, que eles fazem a partir da escolha que ele fez, mas aqui mostrando que o estudante cadeirante, né, ele escolheu essa estação de dança. Isso foi muito importante para nós, né, porque a gente precisa realmente, né, dar todas essas oportunidades a todos. E aqui eu encerro e agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando e falando sobre essa. E aí ele dançando um pouco, fazendo a apresentação dele. Foi muito lindo essa finalização. Sempre a gente encerra, né, a estação do saber com tudo que foi realizado naquele trimestre. O diário de bordo é utilizado para avaliar a estação. Bom dia, professor Wellington, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar com o Porto Seguro aqui. São duas referências nessa modelagem, Itabuna e Porto Seguro, né? Pois não, professor, como acontece a estação de saber aí, dos saberes aí em Porto Seguro? Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu queria fazer uma breve apresentação. Meu nome é Wellington Salgado Rodrigues. Eu sou formado na área de Humanidades, Filosofia, professor desta área no CIEPS, Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, articulador de 40 horas, e hoje estou ajudando também na coordenação pedagógica. Então, assim, falar sobre as estações de saber, Robson já falou muito bem, Tina também explanou perfeitamente. Professor, e aí, o que acontece? Sim. Por favor, eu acho que a gente precisa tirar essa apresentação, Tina. Uhum. Mas, enquanto isso, aí eu vou me apresentando e falando um pouquinho. E, assim, falar sobre as estações de saberes, eu vou falar na questão prática. Desde 2016, nós éramos Colégio Estadual Pedro Alves Cabral, o primeiro colégio estadual daqui da cidade de Porto Seguro, e aí, junto com a parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, tornamos-nos esse complexo, SEC, né? E junto com a SEC, todo esse direcionamento que vocês já estão vendo aí, essa dinamicidade, a gente foi aí trazendo à tona o que é o complexo hoje, 5 anos depois, né? E junto com essa questão das estações dos saberes. Uma das coisas que foi salientado ali na questão das estações foram os eixos temáticos. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar junto com os professores aqui na escola são palavras-chave, né? Onde os alunos são consultados, toda a comunidade acadêmica. Eu falo que assim, a escola é um todo, então, daquele que fica na portaria, da tia da merenda, né, da limpeza, pais responsáveis, todos participam da construção do complexo integrado de educação, todos, né? Então, assim, eu só gostaria que aumentasse a tela aí para o pessoal ver melhor. Então, o CIEPS, ele também tem toda essa proposta, toda essa complexidade que é de inter e trans, trazendo à tona, pode passar, por favor, né? Aqui é a nossa escola. Essa aí foi uma intervenção de uma estação chamada Horta e Paisagismo, os alunos que produziram tudo isso com materiais recicláveis. Por quê? Nós trabalhamos por eixos temáticos. Por exemplo, o ano de 2020 e nós estamos com ele, olhar a vida como um projeto. Por quê? A gente prioriza a questão do projeto de vida
e o mundo do trabalho. Em cima do olhar a vida como um projeto, nós trabalhamos trimestralmente. Agora, claro, estamos fazendo adaptações por unidade, devido a essa questão que estamos passando. E aí, cada eixo temático, ele perpassa todos os componentes curriculares e todas as estações. Então, o projeto de vida e mundo do trabalho, ele é prioridade dentro do eixo temático, pois olhamos a vida como um projeto. E aí, no primeiro trimestre, a gente trabalhou a questão da consciência pessoal, do quem sou eu, da questão da autonomia, do protagonismo, do conhecimento de si, né? O olhar para si. Depois veio o segundo trimestre, o conhecimento pessoal, que é o conhecimento também social. Primeiro trimestre foi conhecimento pessoal, segundo trimestre, conhecimento social. Aí a gente trabalha temas pertinentes, como trabalhar em equipe, trabalhamos questões de relações étnico-raciais, a questão indígena, as questões LGBTQIA+, porque aqui a gente olha a questão, trabalhamos na diversidade e para as diversidades. Por quê? Pode passar aí, por favor? Pode passar o slide. Já passei, é que tem um delay, mas Tá, indo. tranquilo. Aí pode, só para vir as palavrinhas aí, por favor. Que em cima dos eixos temáticos, a gente tem algumas palavras-chave. A primeira é abertura. Você não faz nada se você não estiver aberto a isso. Então, nós conscientizamos toda a comunidade acadêmica, toda a comunidade, pais responsáveis, alunos, funcionários da escola, professores, etc., que nós temos que estar aberto ao novo. E o complexo foi isso. A gente está ali trabalhando em equipe, colocando mão na massa, metodologia, pedagogia de projetos, construção o tempo inteiro. Outro é acolhimento. A partir do momento que você se abriu a este projeto, que é o complexo, agora vamos acolher tudo isso. Então há um acolhimento. E depois, outra palavra-chave é o sentimento de pertencimento, né? As pessoas têm que se sentirem pertencentes àquele local, àquela escola, até para cuidar dela. Por isso, a importância da consciência pessoal, da consciência social, e aí vem a autonomia e o protagonismo. Eu, como professor de filosofia, vou parafrasear aqui Jean-Paul Sartre, ele diz: só existe liberdade se houver responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade não é liberdade. Então, para ter autonomia e protagonismo, pertencimento, acolhimento e abertura, nós temos que ter comprometimento, responsabilidade, e aí gera a liberdade, que é onde as estações dos saberes entram como base para os componentes curriculares, fazendo que haja a inter e a transdisciplinaridade, como Robson e Tina já colocou muito bem. Diante disso, pode passar aí, por favor. Nós temos, né, parcerias. Nós temos, por exemplo, o IFBA aqui na cidade, a UFSB, nós temos até o Corpo de Bombeiros já ministrou uma estação de saber na nossa escola sobre primeiros socorros, a Secretaria de Saúde do município, o SENAC, né, o SESC. Pode passar aí para vir as palavrinhas, por favor. Então, o que acontece? Vocês vão ver que a gente faz pontes. Trabalhamos com projetos interdisciplinares, oficinas, temos os aulões preparatórios para o Enem, concursos e vestibulares. Esses aulões fazem parte das estações, porque uma coisa que a gente faz também na nossa escola é que as estações não são só para quem estuda na escola. Tem algumas que são abertas à comunidade. Então, podem participar também. Então, nós temos, por exemplo, banda, fanfarra, coral, o esporte, basquete, vôlei, futsal, feminino, masculino, né? Pode passar, por favor. E sempre visando também essa questão do planejamento
e da estratégia para o mundo do trabalho. Nós queremos que haja um projeto de vida, mas nós queremos também um mundo do trabalho presente. Pode ir passando? Então, assim, todas as estações de saberes, que são oficinas, são ministradas por professores e pessoas qualificadas da comunidade, como eu citei aqui, né? E até estudantes da própria escola acabam sendo ministradores de estações. Pode passar, por favor? Com isso, na nossa escola, a dinâmica, ela é terça pela manhã e quinta à tarde, porque nós ficamos em tempo integral, né? Só que, como foi dito, tanto o integral, que funciona de 7h30 às 5 da tarde, mas temos o noturno também em movimento, que ele acaba participando disso tudo também, tanto o regular quanto a EJA. Então, ninguém é excluído. Claro que cada turno com suas especificidades. Pode passando, por favor? Porque no integral nós temos mais tempo, no noturno o tempo é menor. Então, no integral aqui nós temos uma oficina de teatro, que foi uma intervenção na rua. Pode passando. Que aí a gente trabalha essa questão da consciência pessoal e social, e a gente também intervém na sociedade. Aqui foi química do cotidiano, e aí foi do Dia das Mães, que eles produziram batons para entregar para as mães. Então tem o Dia da Família, o Dia dos Pais, aí a gente dá os presentinhos que eles próprios fazem. Pode ir passando. Que agora são só imagens para vocês verem como é essa dinamicidade. Pode passar, por favor. Né? Que as estações aqui, como a gente tem a questão indígena, nós temos a horta, o xadrez, e é interessante salientar que as áreas dialogam. O professor de geografia dá uma aula de xadrez, um professor de filosofia dá uma aula de espanhol. Você não fica preso na sua área. Pode ir passando aí, por favor. Que aí vocês vão ver que toda essa dinamicidade ela é vivida na escola, né? A gente intervém em todos os momentos. A gente quebra muros, quebra fronteiras. A ideia é essa com as estações de saber, que ela seja dinâmica, que o aluno tenha argumento, criticidade e seja um cidadão transformador. E aí agora finalizo só com imagens para vocês aí degustarem. Pode passar, por favor. Tudo isso é intervenção. O 2 de julho, que é o desfile que a gente faz aqui na cidade, que a gente reavivou. Projeto Varanda na Escola, que é lindo, porque nós temos alunas do noturno que têm filhos, e aí junto com a promotoria, Ministério Público, Conselho Tutelar, nós fizemos um projeto que a gente discute todas as estações, compostagem, materiais recicláveis, sagrado e profano, e aí vai. Pode passar, por favor. Pode passar nas imagens, Rosa. Pode e aí passar. o Hélio vai concluindo, fazendo os comentários. Então, essa é a nossa escola aqui em Porto Seguro, ok? Assim encerro minha fala. Muito obrigado, Hélio. Me parece agora, professor Astor, nós passamos aí para as perguntas e depois considerações finais. Deixa eu ver aqui o roteiro, me parece que é isso, né, professor Astor? Isso, professor Robson. Parabenizar a professora Tina. Pedir desculpas aí pelo nome, viu, Tina? Parabenizar aí, professor Wellington. Essas imagens nos revigoram. Não é muito encantador todo esse movimento. E é isso, professor Robson. Eu acho que agora a gente abre para os questionamentos. Se eu não me engano, a professora Josi está inscrita. Não é isso, professora Josi? Isso. Vamos lá, professora Josi. Posso? Ah, tá. Primeiro, assim, bom dia, né? Ainda é bom dia a todos e todas. E obrigada, viu, gente? Obrigada por ter blindado a rede com essas experiências exitosas. E aqui, professor Robson, eu já pensei, né, na concepção de um projeto, vendo a sua explicação. E eu quero tirar a dúvida, né, para ver se eu estou no raciocínio lógico. Lançando mão do marco legal, que é a Lei 10.639, eu posso, por exemplo, eu tenho um itinerário que se chama empreendedorismo, tá? Eu posso fazer um projeto linkando todas as áreas do conhecimento, sobretudo a área de exatas,
onde eu faria uma pesquisa estatística, né, de quantas empresas existe que trabalha com o tema antirracista, do ponto de vista da reparação, né, de ações afirmativas para contrapor o racismo estrutural posto no nosso território especificamente. E aí, a partir disso, eu poderia, de forma interdisciplinar, juntar a área de ciências humanas para estar trabalhando essa questão do racismo estrutural junto aos alunos do ensino médio e ter esse PRIS, que o senhor chama, que é um produto final, né, de impacto social, tranquilamente e respeitando a carga horária. A minha dúvida seria só como eu faria esse cômputo, né, dessa carga horária de 1.200 horas. Eu levaria em consideração os 3 anos, 1.200 por ano, certo? Se eu compreendi. Mas, assim, juntando as áreas do conhecimento e o itinerário, né, que seria empreendedorismo, como eu faria esse cômputo, professor? Me tira essa dúvida. Veja bem, primeiro deixar claro que nós estamos falando ali dos itinerários. Isso. Né? Eu coloquei que, pela própria legislação, a carga horária mínima ela é de 1.200 horas. Mas o amadurecimento do projeto você pode ir ampliando de acordo com cada conjuntura. Né? No caso dos complexos, nós aí sim temos 1.200 horas por ano, né? Mas você pode, dependendo de cada realidade, você pode ter um mínimo dos 3 anos, 1.200 horas. Nós estamos além, nós estamos numa fase do que está sendo previsto daqui a 4 anos, né? Dessa expansão gradual dessa carga horária. Mas a gente tem que obedecer essa carga horária mínima aí de 1.200 horas. Ora, quando você trabalha por competências e por eixos temáticos, iniciação científica, as ações de conceito e de prática empreendedora, seja ela do mundo do trabalho, seja ele do empreendedorismo pessoal, no projeto de construção do projeto de vida, ele está imbricado transversalmente a todas as estações, a todos os temas e microtemas. Então, nós entendemos que, se opção da escola, você não precisa ter um componente curricular, porque os conceitos e as práticas da iniciação científica, projeto de vida, ela está, a cada estação você está fundamentando e trabalhando a questão do empreendedorismo, só que cada estação, no combinado pedagógico, você pode dar intencionalidades aí, e a fundamentação teórica transcorre ao longo desse processo. Então, com relação ao tema, o que é necessário saber nesse momento de empreendedorismo? Como você vai conduzir seu aluno para as práticas empreendedoras, né? E aí, cada estação pode haver essa divisão do tempo, espaço e fundamentação teórica. Perfeito. É um grande xadrez, um grande jogo gostoso de se jogar. Então, perceberem, dá certo. Obrigada, viu? Muito obrigada, professor. Fazer um adendo, professor Robson. Professora Robson. Só para fazer um adendo mesmo nesse sentido, né? A gente tem 600 horas de base para todos os 5 itinerários, certo? E 800 horas por ano para as escolas, né, que são de 7 horas, e 1.200 para as escolas que são de 9 horas, certo? Então, a gente tem essa mudança de carga horária, mesmo mantendo os mesmos componentes curriculares, certo? Esse exemplo que a senhora deu, por exemplo, a gente deixou bem dito assim na introdução da nossa parte introdutória da educação integral, que a Lei 10.639 e 11.645, ela perpassam todo o currículo. Então, por exemplo, no itinerário de matemática, a gente tem um componente curricular que é empreendedorismo. Eu posso trabalhar sob essa perspectiva que a senhora colocou no itinerário de matemática, no componente empreendedorismo? Posso. Assim como no itinerário de ciências humanas, a gente tem um componente, por exemplo,
saberes das diásporas. Então, é possível que eu trate também sobre essa perspectiva do empreendedorismo nesse componente curricular Saberes da Diáspora. É possível, sim, né? O importante é que a gente trabalhe sobre a perspectiva da Lei 10.639 e 11.645, né? Mas só para frisar mesmo, né? De que a tentativa é de que ele não fique apenas somente se referindo ao itinerário de ciências humanas, né? E fazer também esse adendo das 600 horas de base, 1.200 para as escolas de 9 horas, né? Para completar as 1.800 horas anuais, e a carga horária de 800 horas de itinerário e 600 horas de base para as escolas de 7 horas. Ah, professora Rosa, muito obrigada, viu? Ficou claríssimo agora, claríssimo. Porque a minha fala foi também no tocante ao itinerário integrado, que aí você pode ter essa margem de você fazer opções, se vai colocar o componente curricular nesse formato que a Rosa está colocando, ou você fazer mais transversal, e aí é isso que dá matiz ao projeto. E cada vez mais que a escola está amadurecendo, está experienciando, que é diferente de experimentar, porque você vai estar com base nos fundamentos, com base legal, então você vai estar desenvolvendo, aí você está experienciando, você sabe aonde você quer chegar, em que trilhos você vai caminhar e que estações você vai parar com mais profundidade e outras que você pode estar trabalhando. Tem mais perguntas aí, professor Astor? Muitíssimo obrigada. Nada. Não vejo não, professor. Só a professora Josi está com a mão levantada. Bom, a gente se coloca ainda à disposição. Deixa eu contemplar. Alguém mais gostaria de tirar alguma dúvida, de perguntar? Eu vou aproveitar, então, professor, para fazer outro comentário somente. Por favor, Rosa. Na oferta de tempo integral do Estado, né, os 9 complexos eles vão ofertar, né, esse desenho do itinerário integrado, mas não só, né, também as escolas com oferta de tempo integral que optarem por esse itinerário integrado, né, que dialoga que tem estações de saberes voltadas para cada uma das áreas, também é possível fazer essa escolha, né? Assim como para cada um dos outros 4 itinerários, né? Os 5 itinerários estão aí para a escolha das escolas de modo geral. Assim como, né, só para reforçar mesmo a fala de Tina, de professor Wellington, de professor Robson, de que a gente tem essa questão, né, de trazer tanto os nossos pressupostos, quanto as estações dos saberes, né, que são ações que acontecem nas escolas de tempo integral, né, e que a gente... que é sobre a perspectiva que a gente acredita, de diálogo com as culturas juvenis, com as culturas dos territórios, por isso que a gente fez a opção exatamente de inserir estações de saberes em todos os nossos itinerários, em trazer, né, de novo, em reforçar os nossos pressupostos, né, enquanto continuidade mesmo dessa perspectiva pedagógica das escolas de tempo integral, né, que é a nossa identidade. É só para fazer mais esse adendo mesmo, viu? Obrigado, Rosa, sempre atenta e sempre competente aí na condução, e é isso mesmo. Seremos 11, se Deus quiser, em 2020, 11 complexo campus, mas a escola, que está claro, a escola da educação integral, ela pode também fazer a escolha do currículo integral e não ser complexo, é uma escolha de currículo aí de cada unidade escolar. É óbvio, se quiserem ser complexos e campos, serão bem-vindos nessa articulação. Me permita, professor, estou mais uma pergunta. É uma curiosidade, na verdade. Eu gostaria de saber dos expositores, né? Como lidam, em especial a professora Cristina Fidelis, como lida com a avaliação nesse processo? Porque, assim, partindo do pressuposto que existe um PRIS, né, que a gente quer um produto, deseja, né, um produto final de impacto social, enfim, como vocês lidam com a avaliação individual e no coletivo? Antes de Tina e o Wellington responder, eu fecho, eu queria saber como é que estamos de tempo, Astor, aí, por gentileza, para a gente intermediar esse tempo aí das respostas, tanto do professor Wellington quanto da professora Tina.
Professor, nós já estamos quase em 2 horas, mais de 2 horas extremamente produtivas. Então, eu pedi que as pessoas sejam breves, que a gente já está chegando ao nosso final dos nossos trabalhos. Já que eu estou vendo o Wellington aqui na tela, o professor Wellington pode começar a falar sobre a avaliação processual aí envolvendo os itinerários e as estações dos saberes. E a BNCC, que está tudo imbricado, né? Uhum. Primeiro, são coparticipativas, né? Ela é construída, como a gente trabalha a autonomia e o protagonismo, então há um diálogo entre professor e estudante. Então, tudo é feito dentro a gente olha, por exemplo, a participação, a colaboração, a construtividade, tudo dentro daquela situação, estação de saber. E aí tem uma autoavaliação que é feita trimestralmente e há apresentações. Cada estação apresenta também um trabalho. Eles têm que produzir e apresentar, se é forma de seminário, se é um fórum, se é teatro, dança, porque a gente aproveita também esses eventos para os eventos artísticos, culturais, esportivos do Estado, tal, FACE, AVE, EPA, PROV, etc., né? Então, tudo isso a gente aproveita dentro das estações e tudo é pontuado. Então, o aluno, por exemplo, na nossa escola, é tudo feito através de QR Code. O aluno tem lá o dia exposto o QR Code da estação, onde ele se inscreve, e em cima disso tem o número X de vagas, etc., tal, e ele já sabe que ele vai ser avaliado. Participação, frequência, tudo que ele produz, né? É o que eu falei, é a liberdade com responsabilidade. A senhora Tereza Cristina está conosco ainda, não estou lhe vendo. Obrigada, professor Wellington. Lembrando que é processual e a cada vez mais essa nova matiz do novo ensino médio nos leva a pensar que a partir do tema, a partir das insígnias da articulação da fundamentação teórica, existe um campo fundamental, não só na avaliação qualitativa e participação, mas também na construção do saber e das competências. É óbvio que você vai averiguar a aquisição dessa competência por outros instrumentos e outras formas, né? Mas a apresentação em si. E deixar bem claro que na educação integral, o mais educação, aquele modelo de oficina, para não... Às vezes as pessoas me perguntam, isso ficou no passado, no início da educação integral. Aqui existe imbricamento com o propedêutico, existe intenções de competências, existe todo um planejamento que leve à construção de saberes, né? Então, não há oficina por oficina. É um conjunto de ações pedagógicas que culminam num produto, que aí é a autonomia, lembrando que, na sua essência e na maioria, ela é multisseriada, permite a participação de todos imbricados, a troca de saberes, né? Ela é multisseriada e ela é a escolha do aluno. Então, às vezes, você tem ali, numa mesma área, né, se for trabalharmos por área, pode ser interdisciplinar, às vezes você tem 15, 10, dependendo do tamanho do corpo docente, da capacidade de oferta, você tem 10 estações para o aluno fazer as suas escolhas. Então, por isso, a autonomia para onde ele está querendo ir. Às vezes, uma estação que está bombando, como diz os meninos, a gente, olha, vamos repetir essa estação no outro trimestre, ou no outro tempo, porque a procura está muito grande, né? Então, os temas são atrativos, os professores também fazem marketing, né? Então, cartazes nas escolas, então, os professores passaram a competir pelos alunos a partir do tema. E como o Érico disse, o mais interessante, eu não sei, vários locais surgiu, e o aluno disse assim, eu quero ofertar, eu quero fazer, eu quero dirigir essa estação. Então, já tem alunos protagonistas com temas, é óbvio que o professor, ele está por trás, ele é mediador do conhecimento, da didática, da metodologia, mas o aluno é que conduz, né? Por exemplo, o aluno quer fazer uma estação sobre, com a temática central, skate. Olha o que envolve isso, física, a educação física,
envolve também as humanidades no contexto das relações sociais, que geram os grupos de skate. Olha quanta coisa envolve isso, e ele pode ser protagonista. E isso já aconteceu várias vezes. Eles trazem os temas, e a partir do tema, a gente conversa nas ACs coletivas, e os professores dizem, isso daí, como você falou agora, isso daí entra física, entra química, biologia e tal, e aí na área, né, já organiza, e aí traz o aluno, e a gente já diz, então quem é o professor que vai ser orientador desse estudante que quer trazer essa temática? O estudante vai fazer com o professor a estação. É fantástico. E o PRIS que caracteriza o itinerário já dá essa diferenciação, né? Do ponto de vista do impacto social, que difere da oficina, não é isso, professor? Veja isso. Agora, eu acho que o PRIS é a grande entrega, digamos, do final do ano. Você pode ter ele em partes, como subproduto, e o aluno ir construindo, porque o PRIS está relacionado aí à pesquisa, à introdução, então, ao empreendedorismo e à construção de um projeto de vida. Por exemplo, no Educar para Trabalhar, a construção, a entrega de um projeto de intervenção social, ele demanda uma série de questões que os professores vão estar orientando aí nesse programa Educar para Trabalhar, e que envolve o projeto de intervenção empreendedora social. Então, é isso. Então, nós, para toda a rede, nós somos educação integral, não somos diferentes, apenas estamos experienciando inovações metodológicas e inovações do currículo, mas estamos nos mesmos trilhos que vocês, e nos colocamos todos os complexos, seja lá qual cidade for mais próxima de cada um de vocês, nós estamos à disposição, os nossos articuladores, aqui a nossa coordenação, para aprofundar, para fazer. Tina faz isso muito bem, o Wellington faz isso muito bem, e outros também. Na minha articulação. Um detalhe importante aqui, Robson, que alguém me perguntou aí. Quando o professor cria a estação e o estudante não se interessa? Já aconteceu isso na nossa escola, não teve inscrição, né? Aí o que a gente faz? O professor vai se inserir em outra estação e trabalhar junto com outro professor. Entendeu? Já que não teve inscrição para ele. Porque a gente divide a quantidade de estudantes que a gente tem. Então, por exemplo, se naquele trimestre eu tiver 7 estações e eu tenho 330 alunos, eu vou dividir esses 330 pela quantidade de estações, para eu saber quantos alunos em cada estação para inscrição. Aí vamos supor que não teve. São várias nuances, né, Tina? São várias nuances e modelos. Entendeu? Tem são estações várias nuances e modelos. Tem estações que não mude. Aí o professor vai ter que estar criando durante o ano estratégias, metodologias para dar continuidade, para no final vir a intervenção social, né? Que ela se transforma num PRIS. Eu peço desculpa, Tia, teve um delay aqui, eu me meti na sua fala, mas é isso. Aberta, né? A estação ela é aberta, que ela pode se modificar durante o processo. Você mas pensa... nós estamos chegando, Tina, eu estava dizendo... Tem um delay aí. Tina estava dizendo que nós estamos chegando ao final e que nos colocamos à disposição. Então, eu passo a palavra, volto a palavra ao professor Astor, nosso diretor da Educação Integral, para que faça o fechamento, ou seja, como eu dizia assim, a fechadura aí, temporária das nossas conversas, e toda a nossa equipe se coloca à disposição. Professor Astor, Tina... Se deixar, a gente fala a manhã inteira, né? É isso, Tina. Então, assim, parabenizar. A proposta, de fato, ela promove essas inquietações pela inovação que ela traz. Não é nesse sentido, não é parabenizar a sua participação, professora Tina, professor Wellington, a intermediação do professor Robson. Antes de convidar o professor Márcio, nosso presidente, para fazer o encerramento, o fechamento, como disse o professor Robson, não é convidar
a todos vocês para que estimulem a participação na escuta, nos instrumentos que estão disponíveis aí no site. É importante essa oitiva, é importante a participação de todos e todas, da comunidade escolar, da comunidade estudantil, da comunidade do entorno. Esse é o momento de escuta, não é? Isso é muito importante, a gente receber esse retorno para que a gente possa estar alinhando e fazendo esses alinhamentos. No mais, assim, agradecer. Esse vídeo vai continuar, vai estar disponível para todo mundo. A qualquer momento vocês podem utilizar. O Drive também tem todo esse material disponível. E agradecer. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente continua à disposição. E agora passo a palavra ao professor Márcio para fazer o encerramento. Astor, um instantinho. O CJCC é grande parceiro nosso também, né? Nesse momento das estações. É importante a gente dizer aqui que a gente tem o CJCC também como um grande parceiro, né? Nosso. E que a gente também tem estação nesse momento remoto. Elas funcionaram online. Me escutam? Sim, professor Márcio, pode seguir. Você já está no ar aí agora, com imagem. Vamos lá, Robson. Mais uma manhã extremamente rica, né? Eu acho que esse itinerário integrado aponta justamente os desejos para toda essa concepção que nós estamos construindo para o currículo do tempo integral, e a felicidade, como eu tinha falado, Josi, ontem pela tarde, é que a Secretaria de Estado já possui essas tecnologias, essas experiências que precisamos, de fato, incentivar a nossa rede, estimular e fazer com que isso possa reverberar no nosso currículo da educação integral e da rede também das outras ofertas. Acho que o nosso desejo é justamente esse. É dizer, Tina provocou, Tina, nós temos também aí a implementação das estações do Centro Juvenil. Nós estamos nessa expectativa. O secretário teve, né, junto conosco, cobrando esse movimento dos centros juvenis, que são apenas 9. E a gente não pode abrir mão que essas experiências dos centros juvenis também cheguem para toda a nossa rede. Esse é o nosso desejo, essa tem sido a motivação também do diálogo com os centros juvenis. Então, todo aquele projeto que tem a capacidade de apresentar inovação, possibilidades para a juventude, certamente a Secretaria de Estado, o secretário Jerônimo, a superintendência e a diretoria, junto com vocês, farão o esforço para que isso aconteça. Então, parabenizar toda a nossa equipe, Astor, que conduziu essas 3 agendas. Como eu falei, a gente não encerra aqui esse movimento de mobilização, né, dos atores para poder trazer mais contribuições. A gente fica extremamente feliz com esses 3 encontros, demonstrando que essa rede da educação integral da Bahia está cada vez mais fortalecida e com o compromisso de fazer que a gente possa cada vez mais fortalecer as possibilidades e oportunidades para a juventude. Um forte abraço, Robson, agradecer também a Robson aí pelas considerações, pela contribuição. Eu acho que o nosso lugar é esse, de trazer também inquietações, né, e outras possibilidades.